esse momento dele ali foi muito puxado para ele ali como alma individual, sabe? Ali como ser individual ali e aguentar aquele fardo, aquela região ali da Galileia, o peso, né, kármico dali, que vem lá de Capela, né, do sistema estelar de Capela, de Aldebaran, de Órion, mas especialmente de Capela ali, era muito pesado. E aqueles 40 dias que ele passou ali foi uma fase bem delicada mesmo ali. A água que ele bebia se chovia, né, entrava um pouco ali, né, ou o próprio suor dele ali, né, e comida zero. Passou um perrengue ali. Você pode repetir essa cena que você via de Jesus quando ele retornou? E quando ele voltou, os pés dele, né, eu vi os pés dele todo comido, né, ali todo em carne viva ali, né, apesar dele estar na sandalinha, mas o sol, toda aquela situação ali, a primeira coisa que ele fez ali, voltando para Galileia ali, né, foi sentar na beira do mar da Galileia e os peixes pulavam em cima dele ali, se oferecendo para ele comer, né, os peixes me comam, praticamente era isso. Ele sentou em estado de tentando se recuperar um pouco ali, os peixes vinham e a primeira coisa que ele comeu ali foi a proteína do peixe, né? Que ele pegou uma pedra ali do lado afiada, ele abria, né, o peixe ali, que quando ele pegava o peixe, olha que interessante, quando ele pegava o peixe assim vivo, automaticamente a alma do peixe saía, né? O peixe não passava pelo processo da morte ali, os peixinhos entregavam o corpo para ele. E quando ele tocava no peixe, a alma já desacoplava do peixe ali. Era só a biologia, né? Aí ele abria o peixe, limpava com aquela pedra ali, tirava tudo, lavava com a própria água ali, que o próprio mar já purificava tudo ali, né? E comia a proteína do peixe ali. Foi o de jejum dele ali, depois dos 40 dias ali. Aí foi que ele começou a voltar mesmo ao normal da rotina dele ali, né? Tomar água, comer. Mas ele comia peixe, ele se alimentava de proteína de peixe. O que você pode falar sobre esse processo de respeitar a biologia física e esses desejos alimentares da biologia associado ao campo áurico da pessoa? Tem uma série de fatores que a gente tem que ver, eu sempre falo isso com muita cautela e muito respeito, né, a todas as comunidades, assim, desde as que têm costume natural de comer carne, como aquelas que não têm. Eu gosto sempre de dizer que, assim, se você não come carne e você julga alguém que come, você já caiu, né, e vice-versa, né, se você não come e julga quem come, ou ao contrário ali, né, você tá cedendo à negatividade de um sistema. Você precisa respeitar a tua biologia. Claro, existem os animais que precisam ser respeitados sempre na medida do possível, sim, mas existe um fator biológico seu ali também, né, que não é para você entrar num estado de auto-julgamento, e você não vai ser melhor nem pior se você come a proteína animal ou não, né? Isso é muito importante, você não se julgar nisso, tá? Então, se você sente a necessidade ainda da proteína animal, você vai comer ali um animal ali, agradeça ao alimento, aquele corpo que foi cedido para você ali. Por si só, você fazer isso, ter essa consciência, você já vai iluminando a aura de toda essa indústria, respeitando você, a tua necessidade biológica ali, sem você se torturar, e para isso se tornar um processo harmonioso, né? Porque tem muita gente dentro da comunidade espiritualista, né, que acaba, se eu não comer carne eu vou ser mais iluminada. Não, às vezes você se torna até uma pessoa, como é que eu posso dizer, mais difícil de se lidar, porque se você não come, você vai entrar num estado de julgamento do outro ali, né? Porque você é melhor que... Não, já tá tudo errado aí. A gente tem muitos mestres que comiam a proteína animal, como o próprio Jesus comia o peixe, né? O Chico Xavier comia também a proteína do boi ali. Esse é um processo que ele vai sendo harmonizado com o tempo, né? Quando o próprio sistema áurico nosso ali for se restabelecendo. E o Pai João falando aqui que a gente não pode esquecer também que houve a programação de raças não positivas, né? Que colocaram em nosso DNA a necessidade do alimento ali de proteína animal, tá? E a gente sabe que tem até algumas culturas por aí, né, que comem pessoas, os canibais, por exemplo. Mas tudo isso
É um sistema de cada um ali. Não cabe a gente ficar julgando aquela comunidade é do mal, essa comunidade é da luz. Se você entra nesse julgamento, você já caiu ali, né? Não julga, faz a tua parte, segue o que o teu sistema interno está te conduzindo de forma harmoniosa. Não esquece que você tem uma ancestralidade, os seus ancestrais se alimentavam de carne, tem tudo isso que está no teu DNA. Às vezes você também vem com um desafio pessoal ali, de trabalhar essa energia internamente. Você pode sim, a nível de alma, não querer, não sentir vontade, por exemplo, de comer uma proteína animal. A nível de alma, eu não tenho vontade, mas existe a influência da biologia, né? Aí isso vira meio que um conflito ali dentro de você, né? O que você faz? Você vai harmonizando a coisa, né? A nível de alma eu não quero, mas a minha biologia está meio que me puxando para isso. Se alimenta de um peixe, né? Vai se conduzindo de forma harmoniosa, como um pedacinho aqui, para honrar também a tua biologia, porque é esse honrar de forma harmoniosa que você vai conseguindo curar a tua transcendentalidade, é que você vai conseguindo curar e harmonizar a tua aura de DNA nesse sentido, e automaticamente também você vai conseguindo jogar esse exercício na grade, na rede, né, para todo mundo que está dentro desse sistema. Então, julgar o outro dentro dessa fase que a gente está agora, por ser melhor, ser pior, eu não como carne, eu sou da luz, né? Ou vice-versa ali, ou eu como carne e é isso mesmo, tá certo, aqueles outros ali são um monte de idiota que não come. Entrou nessa vibe, você está cedendo a energia do sistema negativamente falando. Então, faz o que você sente, respeita o outro na mesa. Eu sempre falo para todo mundo que está perto de mim assim, ou em muitas aulas assim, tá comigo ali na mesa, você vai comer o que você sentiu, eu não vou te julgar por A, por B ou por C, né? Tem um sistema particular teu, tem uma necessidade particular tua, a gente sabe das questões dos maus tratos animais, a gente sabe disso, a gente tem que cuidar dos animais, mas a gente começa a cuidar dos animais de uma forma mais precisa, mais harmoniosa, mais verdadeira, quando você também começa a cuidar de você, porque você também é um animal, né? Em nível assim de biologia humana. Você começa a cuidar de você, automaticamente você vai reverberando isso para a grade e todo mundo vai se entendendo harmoniosamente. Tem um detalhe ainda mais profundo que eu poderia falar sobre isso, no que diz respeito aos animais que cedem, né, os seus corpos ali para o alimento humano, mas isso é tema para uma outra conversa ainda mais delicada, então eu tenho que preparar todo mundo antes de falar sobre. É isso. Mais uma pergunta, o açúcar é uma necessidade biológica nossa? O açúcar não é uma necessidade biológica nossa, não o açúcar da indústria ali, né? Existe a necessidade de uma glicose em nosso corpo, né? De um doce em nosso corpo, mas isso a gente já tem nas frutas, né? A gente já tem outros elementos naturais, mais naturais ali. Neva, mas o açúcar ele vem da cana. A cana é da... Sim, mas existe uma como é que eu posso dizer? Uma manipulação ali, né? Um trato naquele açúcar ali, industrialmente falando, que isso prejudica demais a nossa biologia física. Em relação a trabalhos mediúnicos, existem trabalhos ou entidades que elas pedem um trato mais leve em relação à alimentação? Por exemplo, alguma entidade X vai trabalhar com aquele médium e ela pedir para que naquele dia ela se alimente de uma maneira mais leve ou não coma algum tipo de alimento, alguma coisa do tipo? Isso acontece porque cada uma das entidades que vem trabalhar com a gente, elas estão também numa sintonia, né? Então, geralmente, entidades que trabalham mais na aura terrestre, mais no ambiente terrestre aqui, de forma mais densa, né? Não vai ter essa necessidade de tanta, digamos assim, melhoria na tua alimentação ali.
precisaria ser uma alimentação mais leve, até porque elas trabalham já com a energia mais Telúrica. telúrica, mais terra, né? Mas as entidades que trabalham em campos ainda mais sutis, elas podem solicitar isso de você, né? Para que você fique mais sutil e possa alcançá-las mais facilmente. Então, a mensagem é, quanto mais leve biologicamente, mentalmente, espiritualmente você estiver, mais leve você vai conseguir flutuar entre essas entidades mais leves. Quanto mais, entre aspas, pesadinho você tiver, né? Mas esse pesadinho não significa que você tem que estar negativado. Estou falando em nível de estrutura humana celular ali, né? Aí talvez você come um alimento ali mais pesado, que a gente chama, né? Mais carregado ali. Uma feijoada, que é um alimento bem pesado, né? Não pesado negativamente, mas isso te mantém mais em terra, né? Então isso pode propiciar, por exemplo, a atuação mais terrana de uma entidade mais telúrica ali, de um caboclo, de um Exu, de uma pombagira, porque é uma coisa mais terra, um alimento que te sustenta mais aqui, e vice-versa, tá?